Olá, queridos amigos e irmãos, estamos iniciando um estudo especial da Palavra do Senhor com o tema Esperança no Grande Conflito. Queremos compartilhar com vocês esse estudo para que juntos possamos entender os assuntos concernentes à Palavra do Senhor, para assim não estivermos desapercebidos quando os eventos ocorrerem, mas estarmos preparados para quando Cristo voltar. Querido Deus e Pai, estamos nesse momento, Senhor, estudando a Tua Palavra. Te pedimos que nos conduza no estudo da mesma. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto que nós vamos estudar está lá em Romanos 13, verso 11, que diz o seguinte: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, o apóstolo Paulo aqui diz que já é a hora de nós nos despertarmos do sono, da letargia cristã. Já é a hora de nós nos apegarmos mais ao Senhor, nos consagrarmos mais a Deus, porque a nossa salvação está mais perto do que no princípio cremos. Cada dia que passa, vemos então muitas coisas acontecendo ao nosso redor. Assistir ao noticiário, ler um jornal, uma revista, acessar a internet, tudo isso mostra que o texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 5, parece uma fotografia de alta definição do que está acontecendo em nossos dias. Porque o texto ele diz o seguinte: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis. E o texto continua dizendo o seguinte: caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desses. Então, vemos que a realidade de 2 Timóteo, ela tem sido, de fato, vista de maneira tão ampla em nossos dias. Nunca o mundo foi tão rico e bilhões são extremamente pobres e miseráveis. Isso porque o egoísmo ele impera em nosso mundo. Nunca houve tanta tecnologia e ciência e as guerras mais violentas já aconteceram. Nunca houve tanto equipamentos eletrônicos e ocorreram tantos terremotos, furacões e tsunamis. Não é preciso ser religioso para ver que algo irá acontecer. Ou seja, estamos vendo que estamos no final dos tempos e já é hora de nos despertarmos do sono e nos preparar para o retorno do Mestre. Predições as mais diferentes ocorrem. Vocês podem lembrar aí que no ano de 2012 foi lançado um filme chamado 2012, onde nesse período a Terra seria destruída pelas águas e os homens ali construíram algumas barcas modernas para tentar sobreviver a esse grande dilúvio. Somente esqueceram de que Deus falou para o ser humano, prometeu para Noé que não iria mais destruir a terra por meio das águas. Mas com tantas informações, predições e situações, como saber o que realmente acontecerá no tempo do fim? Será que Deus nos deixou no escuro? Ou a sua palavra e o Espírito de profecia nos mostra claramente quais são as predições que ocorrerão antes da volta do Senhor Jesus? Vemos que muitos têm aparecido aí, inclusive em nosso meio, no meio adventista, com manchetes, vídeos, documentos, divulgando, assustando, vendendo materiais, e depois que passa todo o susto, o mundo continua da mesma forma. Nesse período agora de pandemia, nós temos recebido tantos áudios, tantos vídeos, tantos materiais alarmando ao povo que o decreto dominical já está saindo, que Cristo já está vindo para nos buscar, que o povo já está selado, que está na hora de vender todos os nossos bens, nossas propriedades e sairmos dos grandes centros. São muitas informações que estão sendo apresentadas nos nossos dias, devido à situação que nós estamos passando dessa pandemia. Agora, o que temos de seguro? Deus deixou, como eu já falei para nós, a Bíblia e o Espírito de Profecia, ou as mensagens inspiradas dos escritos de Ellen White, para que nós tenhamos um panorama do futuro claro diante de nós. Então, Deus não nos deixou
às cegas, mas Deus ele revelou na sua palavra, no Espírito de profecia, aquilo que aconteceria antes da sua volta e como nós deveríamos nos portar diante disso. Então, a Bíblia traz o futuro revelado e os escritos de Ellen White detalham as predições bíblicas, pois só Deus sabe o que realmente acontecerá. Podemos dividir os acontecimentos finais em 5 grupos, né? A fim de facilitar a nossa compreensão. Então, durante esse período agora, essa semana, nós estaremos passando todos esses eventos que ocorrerão, divididos, então, em 5 grandes grupos. O primeiro grupo, né, de acontecimentos ocorrerá em nossos dias, enquanto Cristo está no lugar santo, ou melhor, no lugar santíssimo do santuário celestial, realizando a purificação do mesmo. Enquanto Cristo está lá no santuário celestial, haverá alguns acontecimentos que ocorrerão neste período, né? Sabemos que esse período iniciou no dia 22 de outubro de 1844 e sabemos isso através das profecias de Daniel, mais especificamente Daniel 8,14, que fala sobre as 2.300 tardes e manhãs e o santuário, então, seria purificado. Aqui estão os eventos que ocorrerão neste período. Avivamento e reforma, o selamento do povo de Deus, o derramamento do Espírito Santo na sua totalidade, que é a chuva serôdia, a pregação do evangelho eterno a todo mundo, o alto clamor, o derramamento do falso Espírito Santo nas igrejas que compõem Babilônia, a sacudidura, o pequeno tempo de angústia, ou tempo, conhecido também como tempo de angústia prévio, a imagem da besta, as leis dominicais, a marca da besta e a grande perseguição. O segundo grupo de acontecimentos ocorrerá a partir do término do tempo da graça. Encerra-se o tempo da graça, pois a obra de investigação e juízo terminará, e a porta da misericórdia será fechada. Então, nesse período do fechamento da porta da graça, ocorrerão alguns eventos também que são importantes para nós cristãos conhecermos. Os eventos são o grande tempo de angústia, as 7 últimas pragas, o tempo da angústia de Jacó, a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso e a ressurreição parcial. O terceiro grupo dos acontecimentos ocorrerá a partir da segunda vinda de Cristo e serão o seguinte: a primeira ressurreição, a transformação e a transladação dos salvos, a destruição dos perdidos ou dos ímpios e o início do milênio. O quarto grupo dos acontecimentos ocorrerá a partir do início do milênio naquele tempo. Então, quais são os eventos que ocorrerão? Prisão de Satanás, né, e os seus demônios, e a terra toda será destruída e ficará em destroços. O segundo evento é que o julgamento dos ímpios pelos salvos em união com Cristo, e esse julgamento será lá no céu durante os 1000 anos. O quinto grupo dos acontecimentos ocorrerá ao final do milênio, quando Jesus, então, retornará. Quais são esses eventos? A cidade santa Nova Jerusalém descerá dos céus, os ímpios ressuscitarão e, incitados por Satanás, tentarão conquistar a cidade santa, ocorrerá o juízo final, né? Então vai descer fogo do céu e todos os ímpios serão destruídos juntamente com Satanás e seus anjos. Haverá então uma nova terra e um novo céu, que serão feitos pelo poder de Deus, e nunca mais haverá morte, luto, pranto ou dor. No livro de Amós, capítulo 4, verso 12, Deus nos deixa uma mensagem especial para os nossos dias, que diz o seguinte: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Jesus está voltando, nós sabemos os eventos que ocorrerão antes da sua volta, durante a sua volta e após ele retornar pela terceira vez para assim estabelecer o seu reino aqui na terra. Deus então pede para que nós nos preparemos para em breve, muito em breve, nos encontrarmos com o nosso Deus. Deseja você estar se preparando a cada dia para ter um encontro especial com o Senhor Jesus Cristo? Pois a Bíblia diz que já é hora de nós nos despertarmos do sono e assim nos apegarmos ainda mais ao Senhor Jesus. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua oração, feche seus olhos nesse momento, pense em Deus, vamos falar com o Senhor. Pai bendito e amado, muito obrigado, Senhor, por saber que o Senhor não nos deixou neste mundo em escuridão, mas através da Tua palavra e dos escritos inspirados
da serva do Senhor, a irmã White, nós podemos entender, Senhor, os eventos que ocorrerão antes do seu retorno e como nós devemos nos comportar, Senhor, diante de todos esses eventos que ocorrerão. Nos ajude a cada dia a estarmos nos consagrando mais ao Senhor. Nos ajude a cada dia a buscarmos o verdadeiro reavivamento e a verdadeira reforma que precisamos para nossas vidas. E nos ajude, Senhor, a sermos fiéis em tudo, para que assim, quando Cristo voltar, possamos receber a coroa da vitória das suas mãos. Tudo isso te pedimos, te agradecemos, não que haja mérito em nós, mas pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador, é que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Então, finalizamos essa primeira parte do estudo hoje, e amanhã iremos falar sobre a segunda parte do estudo, que é o que diz respeito ao selamento. Quem serão as pessoas que estarão seladas pelo Senhor? Quem fazem parte dos 144 mil selados? E esse número é literal, é simbólico? Outro detalhe que nós iremos falar sobre o selamento é o que é o selo de Deus, né? E como sabermos se já estamos no período do selamento ou não. Esses são alguns assuntos que estaremos apresentando, então, no próximo estudo, e esperamos que vocês estejam conosco também, nos acompanhando no estudo da Palavra de Deus. Fique com o Senhor, que Deus nos abençoe e nos guarde, é o que eu peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.